Por um tempo, todos os dias eram iguais. Eu acordava de manhã, beijava minha esposa, fazia uma xícara de café, vestia meu uniforme e andava no ritmo. O meu ritmo. Onde todos os dias eu cumprimentava os mesmos habitantes da cidade, acariciava os mesmos cachorros e comprava o mesmo donut. Todo dia. Era rotina, era previsível, era perfeitamente normal e eu adorava. Mas então, um dia, algo mudou. Um dia, alguém tinha que morrer. E o problema da morte na minha cidade é que nunca tinha acontecido antes, porque a verdade é que a minha cidade não era real. Era uma invenção, uma ilusão, um experimento, uma cidade de atores fazendo de conta, literalmente em um estúdio, construído em um antigo hangar de avião no meio do nada. Um mundo aberto dentro dos limites das paredes do hangar, sem internet, nem acesso ao exterior como chamávamos, e todo mundo estava envolvido nisso, até eu. O único problema era, ninguém sabia por que o estúdio existia em primeiro lugar. Alguns disseram que tudo começou como uma filmagem, outros disseram que era uma produção teatral, e alguns até disseram que era um RPG ao extremo, mas nunca vi nenhuma câmera ou cortina, ou dados, aliás. Para todos os efeitos, o estúdio, como passou a ser conhecido, era um ecossistema vivo e respirante, como é da própria governo, seguro-saúde, sistema educacional, serviço postal e, claro, suas próprias regras. Regras como deixar o celular no portão ao entrar, assinar um acordo de sigilo ao sair e nunca, jamais, quebrar o personagem ou questionar o estúdio enquanto estivesse dentro dele. É por isso que, sempre que a minha esposa Laura e eu fazíamos exatamente isso, falávamos em sussurros. Assassinado? Laura perguntou. Sim, assassinado. Eu repeti. Mas isso nunca aconteceu antes. Eu sei, esse é o problema. Bem, e o que acontece agora? Quero dizer, se estivéssemos do lado de fora, a polícia... Quero dizer, nós investigaríamos. Bem, e por que você não faz isso? Querida, não estamos preparados para isso. Nenhum de nós é policial de verdade. Somos professores, advogados, zeladores e criminosos? Ela perguntou, apontando para mim, com o mesmo sorriso de sempre. Sempre que me lembrava do meu passado resolvido. E sim, criminosos, sem qualquer autoridade, recursos ou ferramentas reais, tá bom? Quer dizer, olha isso, amor. Eu disse, batendo na minha arma, com um som oco. Como é que eu vou pegar um assassino com uma arma de madeira? Então, o que acontece com o corpo? Eles estão enterrando. Aqui, no estúdio, sem investigação? Como eles podem escapar impunes? Porque ninguém de fora sabe sobre esse lugar, Laura. E você sabe que a gente precisa jurar segredo. Na manhã seguinte, o chefe me pediu que o acompanhasse ao funeral privado da vítima, realizado na única igreja do estúdio e com a presença de apenas alguns privilegiados seletos. Viemos aqui para celebrar a vida de Oscar Morris, não para lamentar. O padre Mullen, nosso padre residente, começou. Um padre que todos conhecíamos bem e cujos sermões, para muitos, eram a pedra angular da nossa pequena, mas unida comunidade. Ele então começou a ler uma passagem que eu lia junto, em um livro que havia apanhado no fundo do banco. Mas, à medida que continuei a examinar a página, algo em suas palavras me pareceu estranho. Estranho e algo desconhecido, como se a passagem tivesse sido alterada. Mas antes que eu pudesse pensar muito nisso, o padre Mullen terminou de ler. Ele então compartilhou algumas boas lembranças de suas poucas, mas positivas interações com Oscar, antes de terminar com uma oração e nos mandar embora. Vamos em paz, o padre disse, antes de fazer um gesto para que alguns de nós ajudássemos a pegar o caixão e carregá-lo para fora da igreja, onde seria levado para ser enterrado em algum canto distante do estúdio. Lembrando-me de que Oscar era um homem corpulento, inclinei-me nas botas, de modo a me preparar para o peso do caixão, mas quando finalmente o peguei, percebi que era bastante leve, e enquanto ajudava os outros a carregar a caixa de madeira para fora da igreja, minha mente não pôde deixar de disparar. Espera um minuto.
O corpo de Oscar deveria parecer mais pesado do que isso. Mesmo com seu peso distribuído entre 4 homens, não havia como o caixão parecer tão leve. Isso deve significar que o corpo de Oscar Morris não devia estar dentro do caixão. E levanta a questão: onde estaria? Depois de colocar o caixão no carro funerário, puxei o Padre Millen para o lado. Padre, eu não sei bem como te dizer isso, mas tem algo muito estranho com o caixão de Oscar. Eu sussurrei para o velho. O que você quer dizer, meu filho? Ele sussurrou de volta. Eu não sei, parecia muito leve. E o Oscar era um homem pesado. Devíamos verificar para ter certeza de que ele está dentro. Mas o padre me interrompeu. Eu posso conversar com você? Na paróquia? O Padre Millen, então, me conduziu de volta pela igreja, passando pelo púlpito e entrando em seu pequeno escritório, fechando a porta atrás de si. E depois de se sentar do outro lado de uma mesa de carvalho, ele pediu que eu me sentasse em frente a ele. Você estava dizendo? O padre continuou. Padre, eu não acredito que o corpo de Oscar esteja naquele caixão. Ele parou por um minuto, antes de sorrir e, ironicamente, me fazer uma confissão. Bem, é claro que não está. Como assim? Claro. É um sacrifício. Um sacrifício? Como assim? Qual seria o propósito da morte do Oscar? Não, meu filho. O seu corpo está sendo literalmente sacrificado. Tá bom, bela piada, padre. Eu ri. Mas o Padre Millen garantiu-me que estava falando sério. Bom, sinto muito, mas não é uma piada. Ele será sacrificado ritualisticamente esta noite, e todo o sangue de seu corpo será drenado. Parei e reservei um momento para recompor meus pensamentos. Você vai realmente sacrificar o Oscar? Como assim? Com que fim? Por quê? Posso ser franco com você por um minuto? O padre disse, inclinando-se sobre a mesa, enquanto afrouxava o colarinho. Claro. Escuta, esse lugar, esse estúdio, é exatamente isso. Uma fachada, uma encenação para o que realmente está acontecendo. E o que realmente está acontecendo é melhor você não saber. Vamos apenas dizer que essas pessoas, esses habitantes da cidade que deixamos viver aqui, a estadia deles aqui não vem sem um custo. Mas você não é realmente um policial, certo? Apenas um cara normal, interpretando um... O padre disse. Não, eu não sou um policial de verdade. Eu concordei. Bem, eu não sou um padre de verdade. Pense dessa forma. Eu só não entendo. Agora, isso deixa você com 3 opções. A primeira, você pode parar de bisbilhotar, voltar a ser um policial e fechar os olhos para qualquer assassinato ou desaparecimento aqui no estúdio. A segunda, você pode deixar a cidade hoje. Volte para fora e mantenha a boca fechada para sempre. Ou a terceira, você pode morrer. Ele então recostou-se na cadeira e me deu a oportunidade de pensar sobre o assunto. Mas eu não sabia como processar o que ele me revelou, muito menos as opções que ele apresentou ou a ameaça, e não disse nada. Ah, e se você não acredita no que somos capazes de fazer, continuou o Padre Millen, você pode perguntar à sua esposa. Quando corri de volta para o meu apartamento e entrei pela porta, já era tarde demais. Os homens do padre já tinham invadido a casa, amarrado minha mulher e deixado ela ali, sentada, chorando na mesa da cozinha, enquanto olhava para a cabeça decapitada de Oscar Morris, deitada sobre um prato. Libertando Laura de suas amarras, levei-a para outra sala, onde contei a ela sobre meu encontro com o padre e seu discurso ameaçador sobre Oscar e o estúdio. Então, fizemos o que qualquer pessoa sã faria, arrumando nossas malas ali mesmo, andando até o portão, assinando 2 acordos de confidencialidade, recolhendo nossos pertences e celulares, saindo do estúdio e voltando para fora. E nos 10 anos que se passaram, desde que partimos, sempre honramos o acordo de confidencialidade e o pedido do padre de nunca, jamais, contar a ninguém sobre o estúdio no antigo hangar de avião no meio do nada
e o que realmente está acontecendo lá dentro. Pelo menos até agora.